Boa noite! Daqui a um pouco estarei dando um estudo sobre o tema o temor do Senhor. O temor do Senhor. Sou o pastor Frank, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então, o temor do Senhor. Então vamos usar como nosso texto hoje à noite o livro de Provérbios, capítulo 1 de Provérbios e versículo número 7. Provérbios capítulo 1 e o versículo número 7. A palavra de Deus diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pai, nós pedimos hoje à noite que o Senhor esteja aqui, fale com nossos corações. Pai, me ajude a exaltar Teu nome, a honrar o Senhor de todas as formas. Pai, eu clamo a Ti que esteja me ajudando de transmitir com simplicidade, com clareza, aquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Eu peço a Ti que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra a cada coração, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo esteja me usando como instrumento para falar com cada pessoa, cada coração. Pai, para que em tudo Teu nome esteja honrado, exaltado, acima do terceiro céu. Isso nós te pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Aí vem essa pergunta. O que é o temor do Senhor? Olhe, vamos fazer o seguinte. Vamos ler um versículo. 2 versículos, aliás, que vai nos ajudar a esclarecer o que significa o temor do Senhor. E depois vamos fazer uma definição e explanar o que isso significa e como isso impacta nossas vidas. Então vamos lá. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, a palavra de Deus diz o seguinte: pelo que, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, quando a gente pensar sobre fogo, nós pensamos que fogo é algo que pode devastar, que pode queimar, e é uma coisa que dá medo. Mas, por outro lado, é algo que usamos para cozinhar nossos alimentos. A gente acende velas para o bolo de aniversário. Enfim, o fogo pode ser bom, como pode ser mau. Da mesma forma é Deus. Mas o temor do Senhor é a gente ter a perspectiva correta de Deus e de nós. Então, uma definição seria que Deus é um Deus real e pessoal. Não é um Deus distante que começou tudo e desligou e foi embora. Não, é um Deus real. É um Deus vivo, um Deus pessoal, e reconhecemos esse Deus real e pessoal como Criador, Deus autossuficiente, Deus santo, todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano. No mesmo momento é amor, justiça e juízo. Então, isto é a perspectiva certa de Deus. E quanto a nós? Aí entra essa outra questão. Aquele que não colocou sua fé e confiança em Jesus Cristo ainda para sua salvação e é réu do juízo por causa do pecado, esse sim deve ter medo. Para o Filho de Deus, lembramos que o Pai nos disciplina, nos corrige quando nos afastamos da sua vontade. Ele faz isso com amor. Isso também é algo que devemos temer. Então, é honrar a Deus por causa do seu caráter
e adorá-lo com reverência por causa do seu amor. E ter a perspectiva de Deus, que é um Deus grande, um Deus soberano, é o juiz. E se já aceitamos Cristo, Ele também é nosso Pai, mas vai nos corrigir, mas também nos ama. Então devemos tratar esse Deus com temor, com reverência, com respeito, com confiança. Aquele que nunca aceitou Jesus Cristo deve temer e deve correr para os braços do Pai em arrependimento e fé. Então, aqui nós vemos em nosso texto o que é. Salomão escrevendo esse livro, está procurando transmitir conselhos, conhecimento para seu filho. Ele fala para o filho, meu filho, é falado aqui 15 vezes nesse livro. Então, ele tenta transmitir conhecimento para que o filho possa andar na vida, não cair, evitar desses problemas, dificuldades. Mas ele fala aqui, o temor do Senhor, essa reverência, esse temor do juízo de Deus, esse temor como filho de Deus, de não nos afastar da vontade de Deus, de respeitar sua santidade, de obedecer à sua vontade. Isto é o princípio da ciência. E outros versículos aqui no Velho Testamento, ele fala basicamente a mesma coisa. Deixa eu ler, alguns outros versículos. Ele fala aqui em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor também é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Também Jó falou, 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ou seja, é o princípio. Deus fala várias vezes no Velho Testamento, o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. É importante, é a chave de tudo. Por isso, bem no início desse livro, Salomão avisa seu filho e também avisa a gente, você precisa ter temor correto, perspectiva correta de Deus e você. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Deus tem um propósito, nós devemos procurar cumprir o teu propósito em nossas vidas. Nós devemos temer cair nas mãos de um Deus vivo se nunca aceitamos Ele como nosso Salvador. Por causa dos nossos pecados, nós somos pecadores. Deus é santo. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, Ele torna nosso Pai, Deus. E nós temos ainda essa reverência, porque Ele é Deus, é santo e perfeito, um Deus soberano, um Deus que é justiça. Mas, pastor, Deus não é amor? Sim, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E devemos ter reverência, atitude correta para com Deus e para conosco. Então, nós entendemos que a chave de tudo, o início de viver a vida é essa. Aí eu tenho essa pergunta para você e para mim. Será que nós tememos a Deus? Será que nós reverenciamos Deus? Muitas vezes a gente pode dizer, sim, eu creio em Deus. Mas isso não foi a pergunta. A pergunta é, nós temos temor, reverência, a perspectiva correta de Deus? Nós vivemos com Deus em nossa visão, como nós vamos lidar com Ele, como Ele é soberano, é um Deus que está trabalhando através de todas as coisas e quer que nós amamos e obedecemos a Ele, ou vivemos nossas vidas de qualquer jeito? E entendemos aqui que se vivemos assim, nós vamos andar na contramão contra Deus. E conforme o que nós vemos aqui no resto do livro de Provérbios, as coisas não vão dar certo, vão dar completamente erradas. Por isso Salomão diz, é o princípio, é o começo, é a chave. O
começa na vida, de ter temor, de reverenciar, de honrar e obedecer Deus e a sua palavra. O que é o princípio da sabedoria, é a chave, é o começo de tudo. Número 2, é a fonte da vida. É a fonte da vida. Olha aqui comigo ainda no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, e o versículo número 27. Como eu falei, eu não sei se eu falei, aqui no livro de Provérbios, essa frase, temor do Senhor, é mencionado 18 vezes. Só vamos observar alguns, mas aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 27, vemos aqui, o temor do Senhor é a fonte da vida para preservar dos laços da morte. Bem interessante essa palavra aqui. É a ideia de uma fonte fonte de água, aquela fonte inesgotável que vai jorrando água, que vai levando água para cima. E é uma origem, porque é a fonte, é onde começa, mas é a fonte, a origem de toda a verdadeira vida espiritual. Aí você disse, peraí, pastor, como que você tirou desse versículo? Olha o resto do versículo, que nos tira para preservar dos laços da morte. Agora, ele fala aqui, laço da morte. Eu queria esclarecer que é a vida espiritual que ele fala e é a morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, os laços da morte são pecados. São cordões, armadilhas que vão nos prendendo e vão cada vez mais nos afastando de Deus. Então, o mundo, as tentações, o próprio pecado vai tentar nos enlaçar, nos afastar. Isso vai nos levar a espiritual, que é bem pior do que a morte física. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é a fonte da vida, é aquilo que vai nos tirar, vai nos afastar, vai nos liberar da morte espiritual e nos levar para a vida eterna. O resto daquele versículo que eu citei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Jesus Cristo, prezado ouvinte da palavra de Deus, o temor do Senhor é necessário. Porque se não tememos a Deus, se não aceitamos que Ele é nosso Criador, que não aceitamos que Ele é santo, que nós somos pecadores, nós vamos acabar morrendo duas vezes. Uma vez na vida, fisicamente e espiritualmente, no lago de inferno para toda a eternidade. Agora, não gostamos de pensar sobre essas coisas, mas ele diz aqui, o temor do Senhor vai nos preservar dos laços da morte espiritual. Temendo o Senhor, confiando nele como nosso Salvador, aí nós vamos ser preservados da morte espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência, certo? É a fonte da vida, mas qual é o resultado? Qual será o efeito do temor do Senhor em nossas vidas? Observamos dois efeitos aqui. Número 1, nós vamos aborrecer o mal. Nós vamos aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8 e o versículo número 13. Provérbios capítulo 8 e o versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer ou odiar o mal. E aí Salomão descreve o que ele quer dizer com essa palavra, o mal. Ele diz o seguinte, a soberba e a arrogância
e o mau caminho e a boca perversa, aborreço. Então, se nós temos a atitude correta de Deus, nós vamos entender que é um Deus real, é um Deus pessoal, que está observando nossas vidas. Nós vamos reconhecer Ele como santo, todo-poderoso, um Deus onisciente, que está onipresente, que está vendo o que estamos fazendo, que está ciente atitudes, motivos dos nossos corações, que é um Deus que nós vamos encontrar como juiz, é um Pai, se aceitamos Cristo, que não queremos desonrar, que não queremos desagradar. Então isso vai fazer com que nós odiamos, aborrecemos o mal. Nós vamos dizer, eu não gosto do mal, eu não gosto do pecado. Agora, bem interessante, quando nós pensamos do pecado como uma chorrada em nossas mentes, mas talvez não seja a descrição ou a palavra que vem em nossas mentes, é que vem aqui que Salomão colocou. A soberba, orgulho. Interessante, porque Salomão está fazendo o contraste. Ou seja, Senhor, se nós reverenciamos Deus, se nós amamos Deus como Pai, procuramos obedecer a Ele, nós vamos odiar o mal. Mas aí, por que ele falou soberba, pastor? Porque a soberba é motivo que não temos temor do Senhor. É minha vida. Poxa, faço o que eu quero, faço como quero, faço com quem quero. Essa é minha vida, a nossa autossuficiência. Deus, aí lá na frente a gente se vê, a gente se resolve. A soberba, o orgulho, é o começo de todo o pecado. Se a gente voltar para o jardim de Éden, nós vemos o orgulho, levantou sua cabeça. Por quê? Qual foi o ponto? Eva olhou para o fruto e disse, isto é bom para fazer alguém sábio. E aí, ela comeu fruto. Não é diferente na minha vida, na sua vida hoje. É minha vida. Não vai ter problemas. Lá mas o temor do Senhor disse, não, Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, Deus está aqui comigo, Deus me ama e Ele quer que eu obedeça a Ele, e se eu não obedecer a Ele, há consequências. Então soberba disse, não, essa é minha vida. O temor do Senhor disse, o Senhor me deu esta vida, Ele é o doador da vida e eu vou odiar o mal. Agora, bem interessante. O que Deus disse aqui, nesse mesmo livro de Provérbios, sobre a soberba? Bem interessante. Vamos lá, em capítulo 6, Provérbios capítulo 6, o versículo de 16 a 19. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. A palavra de Deus diz o seguinte, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Agora, bem interessante aqui, se você comparar 8:13 com 6:16 a 19, você vai ver, a soberba são os olhos altivos, né? A arrogância é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Aí você tem um mau caminho, essas pessoas que vão se apressar e correr para o mal. E a boca perversa, você vê aqui, língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras.
nós devemos odiar o que Deus odeia. Temor do Senhor é isso. Deus odeia o mal, odeia o soberbo, odeia o mau caminho. Odeia quando a gente fala com a boca perversa. Se nós tememos a Deus, nós vamos odiar as mesmas coisas que Deus odeia. Vamos reverenciar Ele, vamos reverenciar seu caráter e como nosso Pai nós vamos procurar seguir nos seus passos. Agora, o efeito então nós vamos aborrecer o mal, mas olha aqui também, capítulo 16, versículo 6. Provérbios, capítulo 16, versículo número 6. Vamos ver aqui que ele não somente faz com que nós aborrecemos o mal. O que nós vamos fazer? Capítulo 16, versículo número 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. A gente vai se afastar do mal. Como é? Nós odiamos o mal, odiamos a soberba, o orgulho, o próprio pecado que levanta contra Deus e sua obediência. Nós nos afastamos dele procurando adorar outros deuses, seja que for, que criamos coisas que colocamos no lugar de Deus. E aí, quando tememos a Deus, nós vamos odiar essas coisas e vamos nos desviar, vamos nos afastar do mal. Nós vamos ser humildes, vamos dizer, Deus, eu quero fazer o que você quer. Eu quero cumprir seu propósito. Eu quero odiar o pecado. Eu quero me afastar do pecado. Humildemente, eu quero obedecer e confiar nas mãos do Senhor. No poder do Senhor. Na tua palavra. Eu quero obedecer a ela. De forma que, ele disse, quando tememos o Senhor, o temor do Senhor, nós nos desviamos do mal. Isso me faz lembrar de 1 Tessalonicenses 5, 22, que disse: abstenha-vos de toda aparência do mal. Se nós odiamos o mal, não chegamos perto. Não vamos chegar juntos. Vamos nos afastar da aparência, as coisas que possam nos conduzir a cair na tentação, a cair na armadilha, a ser laçado pelas coisas que vão desagradar esse Deus santo e perfeito e que é amor e justiça. Então vamos aborrecer o mal, odiar o mal, vamos nos desviar do mal e o resultado de tudo isso é que nós vamos ter um resultado maravilhoso. Olha comigo, capítulo 22, Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22 e o versículo número 4. Provérbios 22, versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Agora precisamos esclarecer, talvez você não entende o que significa essa palavra galardão. Simplesmente dito é a palavra prêmio, resultado, recompensa. Então, podemos dizer, o galardão, o prêmio, a recompensa da humildade que anda mão em mão com o temor do Senhor são o quê? Riquezas. São honra e vida. São coisas que as pessoas almejam, coisas que as pessoas correm atrás de riqueza, de honra e tem uma vida longa. Salomão disse para seu filho: filho, se você tem temor do Senhor, a recompensa será riquezas, honra e vida. Bem interessante isso. De ter lugar na perspectiva certa, vai nos dar riquezas e honra e vida. Agora, no meu entender, isso pode ter duas aplicações. Pessoas que não estão
enlaçados pelos pecados, estão procurando obedecer a Deus, geralmente vão ter vidas boas. Não é que vai viver de riquezas, essas coisas, mas vão ter uma vida confortável, né? E vai ter honra, não vai viver em desonra, e vai ter vida física, geralmente. Agora, acredito que tem uma outra aplicação, que seria uma aplicação espiritual. Porque colocamos nossa fé e confiança em Jesus Cristo. E nós sabemos que nossa herança espiritual não está aqui na terra, está lá com Deus, no céu, né? E nós vamos ter honra com Deus. E vamos ter a vida eterna. Então, o temor do Senhor, meu amado Jesus Cristo, prezado ouvinte da palavra de Deus, é algo importante. Aí eu tenho essa pergunta para mim. Quando paramos para observar tudo isso, aí vem a pergunta: será que eu vivo, será que você vive como Deus é real? Como Deus é um Deus pessoal? Como é o Criador, um Deus santo, todo-poderoso, que como aquele fogo consumidor, eu tenho respeito, eu tenho medo de me meter com esse fogo. Eu tenho medo que se eu nunca coloquei minha fé em Jesus Cristo, eu vou encontrar com Ele, com o meu juízo um dia desse. Mas se eu sou filho de Deus, também eu devo viver me afastando do mal, odiando o mal, entendendo que isto é a fonte da vida, é algo que vai me trazer a vida eterna, que vai me ajudar a viver conforme a palavra de Deus. Quer dizer, o temor do Senhor vai me levar à vida eterna, porque eu vou entender que Cristo morreu por meus pecados, que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que esse Deus vivo e pessoal, Ele me ama. E Ele provou esse amor morrendo por meus pecados. Aí eu vou correr para os braços do Pai. E eu vou aceitar Ele como meu Salvador e Senhor da minha vida. E aí eu vou ter a fonte da vida. Eu vou me afastar do mal. Eu vou me desviar do mal. E o resultado vai ser uma vida que é agradável a Deus. Uma vida em paz com Deus. Isto começa com o temor do Senhor. Aí eu preciso parar para pensar sobre esse tema hoje à noite. Por dois motivos. Se eu nunca aceitei Jesus Cristo, aí é um problema. Eu não falei se você é uma boa pessoa. Eu não perguntei se você já fez ou participa de uma religião ou de uma igreja. Com sua fé nesse Deus maravilhoso, esse Deus altíssimo, cada um de nós vamos enfrentar como nosso juiz. Segundo, se nunca fez isso, você pode fazer hoje à noite. Você pode arrepender dos seus pecados, colocar sua fé em Jesus Cristo e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Agora, segundo, se você é filho de Deus, será que nós temos andado nos afastando do mal, nos desviando do mal, não querendo ser corrigido, não querendo ser disciplinado por esse Pai amoroso, sabendo também que nós vamos prestar conta para aquilo com Ele tem nos confiado, e nós somos mordomos, e isso deve nos levar à reverência, uma vida de obediência e retidão diante do Senhor. Que Deus nos ajude de compreender o temor do Senhor e botar Ele nas nossas vidas, para que nós podemos nos desviar do mal, odiar o mal e ter a honra, a vida e as riquezas espirituais que Deus tem para cada um de nós. Pai, nós entramos na Tua santa presença hoje à noite, clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja falando com cada coração, nos ajudando de entender esse tema tão importante do temor do Senhor.
Eu clamo a Ti hoje à noite, se há alguém que está ouvindo essa palavra hoje à noite, e que sente é momento de entregar sua vida a Jesus Cristo, que ele ore pedindo perdão dos seus pecados, que ele coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e convide o Senhor para entrar na sua vida e salvá-lo. Pai, nós queremos te pedir perdão, nós que somos seus filhos, que muitas vezes nós não temos nos desviado do mal, nós não temos obedecido ao Senhor. E Pai, nós pedimos que nós podemos andar em retidão com o Senhor em primeiro lugar e em nossos olhos, que tudo seja feito para honrar e glorificar teu maravilhoso nome. Pai, nós pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela tua presença comigo hoje à noite. Quero te lembrar que, como sempre, você pode colocar perguntas ou dúvidas aqui na caixa embaixo. Se quer compartilhar ou marcar uma pessoa, fique à vontade. E não esqueça, quarta-feira, às 19 horas, eu estarei aqui ao vivo de novo com mais uma pregação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, bom começo da semana e tchau.